Olá, você está no Relatos de Axé e o relato de hoje é: ele não acreditava em vida após a morte. Vamos ver? Eu nasci em uma família católica de 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Minha mãe espanhola muito católica e meu pai um brasileiro católico, mas não muito praticante. Ao longo da vida, como é natural, tanto eu quanto os meus irmãos permanecemos dentro da religião católica e ao mesmo tempo foi saindo um dali, um de cá, um de lá. Eu confesso que gosto muito de frequentar centros kardecistas. Me sinto muito acolhida e uma energia que eu acho muito boa, não sei exatamente explicar. Sei que quase todos permaneceram católicos, porém um dos meus irmãos, o do meio, se tornou pastor evangélico ao longo de sua caminhada e do seu crescimento. Inclusive daqueles pastores que realizavam trabalhos missionários em volta do mundo. Conheceu diversos países, trabalhou voltado à sua fé em vários lugares. Éramos muito próximos, eu e esse meu irmão. Sempre que a gente tinha oportunidade, quando ele estava pelo Brasil, né, passando férias ou mesmo a passeio ou em missões, sempre que era possível a gente se encontrar, a gente conversava sobre diversos assuntos. Porque durante a nossa infância toda sempre fomos muito próximos. Tivemos uma interação e uma amizade muito gostosa. E um dos assuntos que surgiam às vezes, pelo fato dele ser um pastor e gostar de questionar, era mais por implicância, sabe? O fato de eu frequentar centros espíritas, surgia sempre um questionamento sobre a questão da vida após a morte. E esse meu irmão era enfático. Eu não acredito. Isso não existe. A gente descansa até o momento do juízo, até o momento em que Deus faz o julgamento sobre todas as suas criaturas. E isso às vezes até gerava boas risadas, porque ele tinha frases de efeito muito protocoladas. Mas isso nunca causou nenhum tipo de desconforto ou discussão, porque tínhamos uma leveza até mesmo nas nossas divergências. E vida que segue, tempo que passa, esse meu irmão adoeceu. Inclusive, eu estive sob os cuidados dele durante um período desses em que ele adoeceu. A esposa dele já havia desencarnado, alguns anos antes. E ele tinha um filho adulto, mas ainda no início da vida adulta, que não estava apto realmente a prestar, né, os cuidados. E de acordo com as necessidades médicas, ele veio morar comigo durante um período, fazendo tratamento aqui na cidade em que eu moro. E nesse período a gente sempre conversava sobre muitos assuntos, inclusive sobre a fatídica questão: o que acontece quando isso aqui acaba? Quando a materialidade se desfaz? Para onde exatamente a gente vai? Será mesmo que existe um descanso até um julgamento? Faz sentido pensar que exista um julgamento? Ou sim, existe um plano espiritual, um mundo a se viver do lado de lá, onde a gente vai crescer, evoluir, se aprimorar? Essa versão sempre foi mais confortável para mim, de pensar que terminando essa jornada não acabaria, que existia, que existe ou existiria a possibilidade de estar em outro plano e ali aprender, ressignificar, curar, reorganizar e, por que não, retornar para o plano físico para experienciar novas oportunidades. Essa era a minha linha de raciocínio já há muito tempo. E nesse período em que ele esteve mais próximo por conta da doença essa que acabou levando ele de nós, encerrando o ciclo dele por aqui, quando, em vez e outra, entrávamos nesse questionamento, e ele sempre firme, com as suas palavras de efeito: isso não existe, isso não existe, isso não existe. Pois bem, como tudo na vida tem um fim, esse ciclo de existência desse meu querido irmão
se encerrou também. E claro que foi muito difícil. Trouxe muita dor, muito sofrimento, porque aquele teimoso cabeça dura era muito querido para mim. Mas eu compreendo, dentro da minha visão, que tudo tem um porquê de ser e que todo caminho, todo ciclo precisa se encerrar. E assim se fez. Acontece que eu permaneci frequentando aquele centro espírita, aqui na minha cidade, que eu gostava. E em uma das sessões, eu fui até a mesa, porque eu tinha um questionamento. Baseado naquilo que eu acreditava, me surgiu um incômodo, um certo desconforto em pensar que o que será que aconteceria com o meu irmão cabeça dura, o meu teimoso querido, visto que ele não conseguia acreditar em algo que para mim é muito real. Como seria isso? Como se daria isso para ele? Será que seria tranquilo? Que ele ficaria assustado? Que ele seria bem recebido? E não foi qual foi a minha surpresa em uma mesa, os médiuns ali postados, fazendo suas preces, e eu estava com ele muito forte no meu pensamento naquele dia. E houve uma manifestação naquela mesa. E ali estava o meu irmão. Por alguns momentos ele demonstrou muito medo, muito desespero, muita agonia, porque imagine quão grande é o susto daquele que passou uma vida toda, inclusive pregou pela sua fé, que aquela situação que hoje ele se encontrava não existia. Para quem viveu uma vida toda imaginando que o lado de lá não era real, era uma mentira, imagine só o nível do susto. E assim estava. Esse irmão disse coisas que eram muito nossas, muito particulares, e então ficou muito difícil invalidar aquela manifestação, visto que existiram situações ali relatadas que só nós dois vivenciamos, inclusive num período em que ele estava adoentado sob os meus cuidados. E ali ele disse uma coisa que acalmou um pouco o meu coração, que apesar de estar muito confuso e assustado, que ele compreendia e assumia que esteve errado durante toda a sua existência. E se desculpou de uma forma muito sincera. Afinal de contas, ele se deparou com uma realidade a qual ele ignorou e jurava de pé junto que não existia. E mesmo que isso nunca tenha causado nenhum tipo de atrito entre nós, me foi confortável perceber que ele estava entendendo, compreendendo e racionalizando toda aquela realidade. E até mesmo para mim, isso se tornou muito mais palpável. Porque eu acreditava, mas receber o contato de um irmão querido que nunca acreditou e agora está lá naquela mesma situação que ele invalidou durante tanto tempo, só aumentou, fortificou, sabe? Fortaleceu a fé que eu já tinha. E foi assim que o meu irmão pastor teimoso, que nunca acreditou em vida após a morte, confirmou até mesmo para mim que não só existe, como ele estava lá e estava recebendo ajuda. E eu fiquei muito feliz e muito em paz por poder saber que a partir dali ele estaria melhor, estaria bem cuidado e que mesmo sendo um teimoso cabeça dura, não lhe seria negado amparo e ajuda. E é assim que encerro o meu relato. Um grande beijo e até a próxima.